Líderes da OTAN afirmaram que a Rússia ameaça diretamente sua segurança. As consequências da guerra na Ucrânia trouxeram foco para uma parte da Rússia que você talvez não conheça bem. Chama-se Kaliningrado. Tem uma população de 1 milhão de pessoas e fica entre a Lituânia, a Polônia e o Mar Báltico. Se a Rússia decidir invadir ainda mais, estamos prontos juntos e toda a OTAN está pronta. Um general dos Estados Unidos da América fez um alerta grave contra a Rússia. Ele está dizendo que a OTAN poderia tomar o território russo de Kaliningrado com uma velocidade nunca vista. Isso coincide com um enorme reforço militar da OTAN ao longo do flanco da Europa Oriental. Perder o enclave de Kaliningrado seria um grande golpe para os russos. E essa ameaça implícita mostra que a OTAN não está brincando quando tenta conter a agressão russa. Para entender por que Kaliningrado está no centro da disputa entre OTAN e Rússia, é preciso analisar a história da região. Veja, a história de como a Rússia obteve Kaliningrado está ligada à estratégia militar e geopolítica. Isso não faz muito sentido geograficamente, pois o enclave fica a mais de 300 quilômetros do resto da Rússia. Kaliningrado, antes chamada Königsberg, foi historicamente uma área alemã, capital da Prússia Oriental e cidade importante do Império Alemão. Após a derrota alemã na Primeira Guerra, a Polônia ganhou um corredor até o Mar Báltico, tornando Königsberg um enclave isolado da Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães perderam o enclave para os soviéticos em 1945, pouco antes do fim da guerra. Os soviéticos perceberam o valor estratégico da região. Ótima área para porto no Mar Báltico, também útil como base militar, avançada para projetar poder na Europa. Por isso, os soviéticos fizeram limpeza étnica, deportaram e mataram milhares de alemães, mudaram nomes de ruas e destruíram prédios históricos. Depois, trouxeram centenas de milhares de russos, bielorrussos e ucranianos para tornar a população local leal a Moscou. As potências aliadas aceitaram a ocupação soviética após a Conferência de Potsdam de 1945, deixando a área sob controle soviético até um novo acordo de paz. O acordo de paz não foi assinado. E não muito tempo depois, a área foi incorporada à República Socialista Russa e renomeada para Kaliningrado em homenagem ao revolucionário bolchevique Mikhail Kalinin. Depois, na Guerra Fria entre soviéticos e OTAN, Kaliningrado virou uma grande base militar russa e uma das regiões mais militarizadas do mundo. Os soviéticos mudaram o quartel-general da Frota do Báltico para Kaliningrado, pois ali o porto não congelava o ano todo, diferente de Leningrado, atual São Petersburgo. A Frota do Báltico era crucial, pois seria usada para invadir Dinamarca e Alemanha Ocidental em um conflito com a OTAN. Kaliningrado era uma grande guarnição do exército, com unidades de tanques, fuzileiros motorizados, muitos blindados, artilharia e mísseis. Durante a Guerra Fria, a pressão militar soviética sobre a Europa Ocidental era intensa, com temores reais de invasão. E a fortaleza de Kaliningrado era uma grande parte disso. Após o colapso da União Soviética, em 1991, o papel de Kaliningrado mudou. Mas a região continuou altamente militarizada. Antes era um posto avançado para atacar a OTAN. Agora era vital para a Federação Russa se defender dela. Após 1991, a OTAN expandiu-se rapidamente para o leste, culminando com a entrada dos Bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Em 2004, após a guerra na Ucrânia, Finlândia e Suécia também aderiram. Isso expõe brutalmente a região ocidental da Rússia, incluindo São Petersburgo. Kaliningrado é um dos poucos ativos estratégicos da Rússia para contrabalançar essa ameaça. Não é só um pedaço de terra, mas uma faísca que pode causar uma grande guerra. Se você acha que mais pessoas deveriam entender o que está em jogo, curta e se inscreva. Seu apoio leva essa história além do algoritmo e da propaganda. Com laços militares com Belarus, a Rússia pode fechar o corredor de Suwałki pelo enclave, conectando os Bálticos à Polônia e ao restante da aliança da OTAN. Em teoria, isso daria a Moscou a oportunidade de tomar os Bálticos em caso de uma guerra com a OTAN. E a Frota do Báltico, em Kaliningrado, deve proteger o flanco oeste da Rússia pelo mar, junto com a Frota do Norte, baseada no Ártico. Por causa do seu enorme valor estratégico, Kaliningrado continua sendo uma das áreas mais fortificadas da Europa.
Ela tem grande capacidade de negação anti-acesso e aérea no enclave, cobrindo boa parte do Báltico. Uma combinação de radares e mísseis russos representa uma grande ameaça aos ativos militares da OTAN. Além disso, 52 navios de guerra de superfície são números expressivos para lidar. Militares russos mantêm 4 esquadrões de caças na região e uma força terrestre com tanques, blindados, lançadores de foguetes e artilharia de número desconhecido. Pode haver até 30 mil soldados estacionados lá, mas é difícil precisar. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Polônia, a maioria das tropas russas foi retirada da área e realocada, inclusive para a Ucrânia. A ameaça mais perigosa em Kaliningrado ainda são os mísseis balísticos russos com capacidade nuclear e possível implantação nuclear na região. Um ataque a Kaliningrado seria extremamente arriscado e sem precedentes até para considerar. As coisas na região mudam. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia e o reforço militar, a OTAN aumentou a defesa e dissuasão no leste europeu. A aliança investe mais, aprimora a estratégia e amplia a cooperação entre membros. Isso está mudando o equilíbrio na região e significa que Kaliningrado não é mais seguro. Por isso, o comandante do Exército dos Estados Unidos da América na Europa e África, General Chris Donahue, alerta que a OTAN pode tomar o enclave rapidamente. Devemos primeiro olhar para as forças terrestres que a OTAN vem reforçando no leste. Polônia e Lituânia são lembradas primeiro por fazerem fronteira direta com o enclave russo. Nos dois países, a OTAN cria um grupo de batalha multinacional chamado Força de Terras Avançadas. Na Polônia, os 10 mil soldados atualmente estacionados lá, auxiliados por tropas da Croácia, Romênia e Reino Unido. A Alemanha vai estacionar 5 mil soldados na Lituânia, junto com tropas da Bélgica, Tchequia, Luxemburgo, Países Baixos e Noruega. Enquanto isso, Letônia e Estônia também estão recebendo grupos de batalha multinacionais para fortalecer a presença da OTAN na região. E não são só tropas. Também há tanques Abrams dos Estados Unidos da América e Leopard da Alemanha perto de Kaliningrado. Mas não são apenas as forças terrestres da OTAN que realmente importam. O desenvolvimento mais crucial na região, de longe, é o enorme fortalecimento das forças armadas polonesas. O orçamento militar do país disparou após a invasão da Ucrânia. Com esse dinheiro, formou a maior força terrestre da OTAN após Estados Unidos da América e Turquia. Em termos de tropas ativas, agora conta com mais de 20 mil militares ativos, superando em muitos russos em Kaliningrado. A Polônia está adquirindo novos tanques, veículos blindados e expandindo rápido seu arsenal de artilharia. Com a Operação Escudo do Leste, a Polônia está fortificando toda a fronteira com Kaliningrado e Belarus. A Polônia firmou acordo para adquirir 48 sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos da América, cobrindo todo o país e ameaçando aeronaves e mísseis russos. A base americana Aegis Ashore, na Polônia, foi criada para detectar e interceptar mísseis balísticos russos. Há alguns anos, o país comprou 32 caças F-35, muito superiores a OS russos em Kaliningrado. Isso começa a minar a supremacia aérea russa perto de Kaliningrado e faz da Polônia uma grande ameaça. Agora, no Mar Báltico, não está muito melhor para a Rússia. O fato de Suécia e Finlândia terem ingressado na aliança da OTAN pode ser prejudicial para o acesso marítimo da Rússia ao enclave. Durante o conflito, eles poderiam tentar isolar a frota do Báltico da Rússia. No Golfo da Finlândia, entre Finlândia e Estônia, é fácil cortar o acesso russo, já que no trecho mais estreito são só 43 milhas, cerca de 70 quilômetros de largura. Quase toda a costa do Mar Báltico está cercada por países da OTAN. Você tem Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha e Polônia, todos cercando a região. A ilha sueca de Gotland, em particular, tem grande valor do ponto de vista militar, já que muitas vezes é chamada de um porta-aviões inafundável bem no meio do Mar Báltico. Enquanto isso, potências navais como Estados Unidos da América, França e Grã-Bretanha podem posicionar navios de guerra no Báltico para ajudar a bloquear a Rússia em caso de conflito. Em resumo, a pressão está aumentando, e é por isso que a OTAN poderia ser capaz de tomar Kaliningrado com uma velocidade nunca vista antes. A OTAN certamente possui relatórios detalhados sobre como seria esse tipo de ataque.
Obviamente, eles não são públicos, mas, você sabe, podemos especular sobre como isso poderia acontecer. O início do ataque seria marcado por intensos bombardeios aéreos e lançamentos de mísseis de longo alcance. O objetivo é neutralizar a capacidade russa de negação de acesso, destruindo radares, defesas aéreas e sistemas de comando e controle. Ataques cibernéticos e guerra eletrônica ajudariam ao interromper e bloquear sistemas russos. Essas operações de supressão e destruição de defesas aéreas inimigas são essenciais no início de um conflito. Porque você realmente não pode fazer muito mais, desde que isso seja bem sucedido. Agora, a OTAN pode muito bem ser bem sucedida nessa primeira parte do objetivo. Ela tem muitas opções para escolher. Ela tem sistemas móveis de mísseis como High Mobility Artillery Rocket System e MLRs na Europa, capazes de lançar mísseis ATACMS contra Kaliningrado de quase qualquer lugar, com alcance de até 300 quilômetros. Estados Unidos da América e Reino Unido podem lançar Tomahawks e outros mísseis de longo alcance de navios à distância segura da zona de conflito. A maior ameaça é aérea. Estados Unidos da América e aliados têm aeronaves superiores como F-35, F-16 e Eurofighter Typhoon. Todos podem lançar mísseis letais como Joint Air-to-Surface Standoff Missile, Extended Range ou Storm Shadow, que já mostrou eficácia na guerra da Ucrânia. Bombardeiros americanos dedicados como o B-1 Lancer, o B-2 Spirit e o B-52 Stratofortress são ainda mais perigosos. Eles transportam centenas de mísseis e têm furtividade avançada, dificultando a detecção pela Rússia. Seus mísseis de longo alcance permitem operar além das defesas aéreas russas. Após bombardeios iniciais, a OTAN buscaria bloquear o acesso russo ao Mar Báltico com um bloqueio marítimo. Primeiramente, bloquearia os estreitos da Dinamarca, a única entrada e saída do Báltico. Depois, empregaria aeronaves, submarinos e destroyers para bloquear o reabastecimento de Kaliningrado vindo de São Petersburgo. Controlar pontos de estrangulamento, como o espaço entre Letônia-Gotlândia e Suécia, ou entre Finlândia e Estônia, seria crucial. A aliança também buscaria monitorar e repelir navios e submarinos russos para evitar contra-ataques à OTAN. Enquanto a OTAN buscasse vantagem no Mar Báltico, também poderia disputar a superioridade aérea sobre Kaliningrado. O objetivo é neutralizar aeronaves russas no local e impedir a chegada de novas da Rússia para a zona de guerra. A OTAN possui caças superiores como o F-35, o F-16 e o Eurofighter, e eles têm vantagem em número. Em poucos dias, poderiam reunir centenas de caças para isso, provavelmente favorecendo a OTAN no controle aéreo. A superioridade aérea é crucial para iniciar a próxima fase. A OTAN usaria seus caças para atacar profundamente Kaliningrado. Essencial. Estradas, pontes e instalações seriam destruídas para esmagar as forças terrestres russas. A cobertura aérea permitiria que as forças especiais sabotassem e atacassem posições russas. Com a força russa em Kaliningrado isolada e enfraquecida, começaria a fase final. Uma ofensiva terrestre da Polônia e Lituânia. A essa altura, a OTAN já teria reunido dezenas ou até centenas de milhares de soldados perto da frente oriental como parte de sua força de resposta rápida. O tamanho absoluto sobrecarregaria os russos, sem contar os tanques Abrams dos Estados Unidos da América e Leopard da Alemanha, que a OTAN usaria. Agora, tudo isso é apenas teórico, então leve isso com um certo ceticismo. Mas, no geral, é possível que uma tomada da OTAN sobre Kaliningrado levasse apenas alguns dias. E vale a pena analisar as implicações estratégicas de tudo isso. Muito provavelmente, a OTAN nunca atacará Kaliningrado se a Rússia não atacar a OTAN primeiro. A OTAN é uma organização defensiva. Só entra em guerra com a Rússia se o artigo 5 for acionado. Se um Estado-membro for atacado, a OTAN pode realizar ataque preventivo se houver consenso, mas isso é improvável diante da ameaça nuclear. No entanto, a ameaça que a OTAN pode impor a Kaliningrado ainda é um grande fator de mudança no jogo. Isso serve para dissuadir a Rússia de atacar a Finlândia, os Bálticos ou a Polônia. A OTAN sempre temeu a agressão russa, especialmente nos Bálticos, e vale a pena entender o quão séria essa ameaça realmente é. Esses países não têm arsenal nuclear,
E a Rússia pode supor que Estados Unidos da América, Reino Unido ou França não responderiam com armas nucleares. Se a Rússia invadir, uma guerra nuclear destruiria os dois lados. E não há como defender o flanco leste da OTAN ser mais importante para essas nações do que a própria sobrevivência delas. No entanto, isso não significa que os aliados não cumprirão suas obrigações sob o artigo 5, mas eles farão isso apenas com suas capacidades convencionais. E as capacidades convencionais da OTAN no flanco leste correm o risco de ficar atrás das da Rússia, principalmente em termos de quantidade, não de qualidade. O maior problema é que a Rússia vem construindo rapidamente uma economia de guerra nos últimos anos, que supera a OTAN em alguns aspectos. Uma dessas áreas é a produção de projéteis de artilharia. Segundo o secretário-geral da OTAN, a Rússia produz em 3 meses 3 vezes mais munição que a OTAN em um ano. Isso é 12 vezes mais. O mais preocupante é que a vantagem da Rússia parece crescer, mesmo com todos os planos da OTAN para aumentar a produção de munição. A Rússia também está superando a OTAN em termos de produção de drones e mísseis, fabricando 60 mil drones e até 3 mil mísseis por ano. A OTAN atualmente produz poucos drones e fabrica só metade dos mísseis. Esses são alguns dos motivos pelos quais o secretário-geral da OTAN alertou que a Rússia pode estar pronta para atacar o flanco leste em 5 anos. O chefe de defesa da Alemanha comenta sobre um possível prazo de 4 anos. Isso pode parecer exagero ou alarmismo para obter apoio a um orçamento militar maior, e talvez seja. A Rússia está muito enfraquecida pela guerra na Ucrânia, com seu equipamento soviético se esgotando. Ela perdeu a maioria de seus soldados experientes, e a maior parte dos recursos militares está atolada na Ucrânia, sem perspectiva de término. Mesmo assim, as preocupações na fronteira leste da OTAN precisam ser consideradas, principalmente a longo prazo, caso a Rússia se recupere. Por isso, a pressão da OTAN sobre Kaliningrado é tão importante. Se a OTAN realmente pode tomar Kaliningrado rapidamente, isso indica uma dissuasão crível. Se Moscou atacar, a OTAN punirá a Rússia tomando esse enclave vital. Isso significa que a Rússia não invadiria, pois sem Kaliningrado, sua segurança nacional estaria ameaçada. Ela perde um posto vital de defesa aérea e mísseis, reduzindo suas opções defensivas. Se a Rússia perdesse seu único porto livre de gelo, seu poder marítimo cairia, e os portos perto de São Petersburgo seriam facilmente bloqueados. Na prática, o Mar Báltico se tornaria um lago da OTAN, inviabilizando operações seguras da Rússia. Um novo conflito com a OTAN pode isolar a Rússia de rotas comerciais importantes. Uma perda russa de Kaliningrado permitiria à OTAN concentrar forças em uma linha única da Noruega e Finlândia até a Polônia. Isso pressionaria muito os centros populacionais do noroeste da Rússia, como São Petersburgo, pois carecem de defesas naturais. Isso também coloca o maior aliado da Rússia, Belarus, em uma posição muito vulnerável, sem poder contar com Kaliningrado. E tudo isso sem mencionar que mais de 1 milhão de cidadãos russos vivem no enclave. A grande questão é, a OTAN manterá vantagem sobre Kaliningrado no longo prazo? Se a Rússia mantiver o clima de guerra, pode reforçar o enclave com mais tropas e munição. Ela também poderia começar a melhorar as defesas de Kaliningrado. Ainda assim, nunca conseguiria eliminar completamente a ameaça da OTAN sobre o enclave. Sempre será mais fácil isolar Kaliningrado do que defendê-lo. E embora a Rússia possa obter vantagem em áreas básicas como tropas e munição, ela não tem chance contra as capacidades da OTAN, como suprimir defesas aéreas inimigas ou realizar ataques com mísseis de longo alcance. Se você luta em uma frente de mais de 1.000 quilômetros por ano, como na Ucrânia, os números são muito importantes. Mas Kaliningrado é pequeno e vulnerável demais para uma guerra de atrito russa. Qualquer conflito pelo enclave seria decidido por movimentos táticos rápidos, algo em que a Rússia não demonstrou ser boa. Para mais vídeos assim, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.